foi aprovado, né? Mesmo com toda essa discussão e também esse desencontro de informações, é assim que a gente coloca. E eu queria que o doutor pudesse falar como é que o município está recebendo todas essas polêmicas e como é que vocês estão digerindo, vamos dizer assim, tudo isso, né? Que foi provocado. Bom dia, Tony, bom dia, Juliana, bom dia, ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento. Veja, Tony, a gente fica triste às vezes quando se faz interpretações deturpadas do que está sendo colocado, né? O projeto de lei foi apresentado, ele começou a ser construído e maturado desde o ano passado, né? A Secretaria Executiva de Iluminação Pública, então Secretaria Executiva de Iluminação Pública, fez levantamentos, fez históricos, fez um acompanhamento da história, poder averiguar o que estava acontecendo. E aí, após a secretaria ser criada, a Secretaria de Iluminação Pública, e mais do que isso, não é a criação da Secretaria de Iluminação Pública, após o município assumir o Parque de Iluminação Pública, os ônus financeiros para essa assunção ficaram maiores. E aí o município precisou, colocar, enquadrar, vamos dizer assim, trazer de volta aquelas pessoas que haviam, por livre e espontânea vontade e com muita boa vontade para a sociedade, muita boa vontade para a Serra Talhada e muita boa vontade para o mundo, fizeram investimento na energia limpa. Precisamos trazer as pessoas de volta por uma deturpação do texto da lei, precisamos trazer as pessoas de volta para dentro do sistema de contribuição de iluminação pública. E por que eu digo deturpação? Porque a gente, antes de discutir esse projeto de lei, a gente tem que voltar no tempo, né? E discutir como funciona a contribuição de iluminação pública, né? Que bicho é esse? Vamos lá. Em 2002 foi aprovada a emenda constitucional, se eu não estou enganado agora, a emenda constitucional número 69 ou 93, uma coisa assim, eu não me lembro de cabeça o número agora. Foi aprovada a emenda constitucional que permitiu aos municípios e Distrito Federal criarem a contribuição de iluminação pública. Estabeleceu na Constituição a obrigação dos municípios criarem a contribuição de iluminação pública. Para que essa contribuição de iluminação pública? É um imposto federal, é uma contribuição, o nome já está dizendo, eu estou contribuindo para um sistema, é um imposto federal que obriga que todos os municípios, que todos os cidadãos de determinada área contribuam para o custeio de toda a rede de iluminação pública. Mas o que é rede de iluminação pública? Rede de iluminação pública é a energia que se paga, o poste está lá ligado, a lâmpada está acesa de 5:30 da tarde até 6:30 da manhã, até 5:30 da manhã. Alguém está pagando essa energia. É energia, é o braço, é o reator, é a fotocele, é o servidor que vai fazer a manutenção dessa rede, é o veículo que vai utilizar para transportar esse servidor, é o combustível, é a estrutura funcional desse departamento que vai fazer essa manutenção. É todo um sistema que trabalha, que funciona para atender toda uma população de determinada cidade. Então, essa emenda constitucional foi aprovada em 2002. É a 39. 39, isso. Obrigado, Juliana. Essa emenda constitucional foi aprovada em 2002, permitindo que os municípios criassem sua legislação. O município de Serra Talhada, de forma, vamos dizer assim, diligente, porque teve um prazo de adaptação, o município de Serra Talhada, de forma diligente, aprovou sua legislação no ano 2005, lei complementar número 34/2005. Nesta lei complementar, estabelece lá faixas de consumo, para as pessoas contribuírem com a iluminação pública. Por que faixa de consumo? Por que não é um valor fixo? Primeiro, valor fixo é taxa e é um serviço entregue individualmente a cada cidadão. A gente não pode dizer quantos por cento de uma luz eu uso, quantos por cento de um poste eu uso de uma cidade. Eu posso dizer que eu posso passar por 2, por 3, por 10, por 20, posso passar por inúmeros postos da cidade e vou utilizá-los, a rede que está lá disponível. Não se imagine, eu acredito que se todos que possam sair à cidade 10 da noite, 11 da noite, verifica-se que as luzes não se apagam, os postos continuam acesos. Então, a população que utiliza o serviço é toda a população determinada cidade. Então, todos utilizam esse sistema. Então, o município de Serra Talhada estabeleceu na sua legislação 7 faixas de consumo. Que faixas de consumo são essas? Faixa inicial até 50 kW, isento, porque é equiparado à baixa renda. Então, as pessoas que têm um poder financeiro menor não poderiam estar contribuindo com o sistema, porque o sistema ele é contributivo e o sistema contributivo, como todo tributo, obriga que a população determina-se que a contribuição, seguindo o princípio constitucional do direito tributário, diz que as pessoas devem contribuir de acordo com a sua capacidade contributiva. Então, o que é capacidade contributiva? Aquele que pode mais contribui com mais, aquele que pode menos contribui com menos. Como é assim, Cecília? Mas só nessa contribuição? Vamos olhar o imposto de renda, a gente vai começar daqui a pouco a fazer o imposto de renda. Existe uma faixa de isenção, até um valor que eu não estou enganado agora,
foi até aumentado pelo governo federal atual. Só vai valer só a partir do 1º de maio, né? Então pronto, então vamos lá. Então, vigorando atualmente até R$1.900 aproximadamente, você é isento. Quem tem uma renda de até R$1.900 por mês é isento. De 1.900 até um valor, 7,5%. Desse outro valor, a mais um pouco, 15%. Gradativamente até chegar a 27,5% de valor, de um certo valor para cima. Então existe uma gradatividade para o imposto de renda, como existe para a contribuição na ação pública. Então, voltando para as faixas, a gente tem a faixa 1 até 50 kW é isento, faixa 2, 51 kW até 100, paga um valor, se eu não estou enganado, é R$3 e pouco. De 101 a 150, se eu não me engano, é 9 e pouco. De 151 a 200, outro valor, e eu vou falar valores aqui, eu posso me equivocar, então eu vou deixar de citar um valor, Doutor Cecília, essa tabela, ela é fácil de encontrar para a população? Site da CELP, você pode acessar lá facilmente. CELP não, Neoenergia. A gente fala CELP porque a gente cresceu falando esse nome, então site da Neoenergia, você tem como acessar facilmente. Você lá em cima nas abas de consulta tem lá iluminação pública, vai abrir essa opção. Você tem como descer lá embaixo, coloca a cidade e diz qual e marca quem vai ser o contribuinte, se é governo, se é consumidor residencial, se é industrial, se é comercial, e vai aparecer embaixo essa informação facilmente. Tá lá limpo e transparente. Então essa tabela ela é escalonada de acordo com a contribuição da nação pública, de acordo com a capacidade financeira do contribuinte. Mas por que essa polêmica está instalada hoje? Aí nós temos que trazer a necessidade da adequação do texto. Por quê? Nós temos que entender que lá em 2005, quando essa lei foi aprovada, municipal, atendendo o que manda a emenda constitucional de 2002, não se pensava, pelo menos na nossa região, no mundo já se falava, a gente via numa revista científica, via no meio de comunicação distante, a gente via a existência desse sistema, mas não se imaginava que teria esse boom em tão espaço curto de tempo. Então a gente, em 2005, não se previa a possibilidade de se instalar sistemas em que as pessoas podiam botar em sua própria casa um equipamento, um equipamento tecnológico que gerasse sua própria energia e você não quisesse mais pagar a energia que você usa da rede da concessionária. Então não se tinha essa ideia. Como foi colocado no texto? Foi colocado faixa de consumo. E consumo, a gente sabe o que é que significa. Por uma deturpação do conceito, eu tenho que comprar. E na iluminação, e quem tem seu sistema gerador de energia fotovoltaica não compra energia. Eu gero, o meu excedente eu entrego à rede, a rede vai negociar com quem não tem, vai vender para quem não tem e me devolve de volta aquela mesma quantidade que eu produzi. Então, para ser mais claro e mais transparente, se eu produzir 500 kW, botei lá as minhas placas solares, meu sistema todo, produzi 500 kW, mas só estou durante o dia consumindo uma pequena parte desses 500 kW que tem o alto consumo, pego essa outra parte que está excedendo, entrego à rede, mas à noite, quando eu vou dormir, quando eu vou estar em casa que não tem sol, eu vou pegar de volta e não vou pagar até esses 500 kW que eu estou produzindo, não vou pagar nada à concessionária. Estou produzindo minha própria energia, estou entregando à concessionária, ela me devolve. Então, isso começou assim que funciona a energia solar. Só que isso não é consumo. E nossa lei municipal falava no seu dispositivo, nessas 7 faixas, fala em consumo. Quando se começou a surgir esses primeiros sistemas fotovoltaicos em Serra Talhada, e aí, vamos lá, quando foi isso, Cecília? Você tem essa informação? Temos. Acesso público gratuito e aberto na ANAEL. Tá lá, se procurar, você encontra essa informação também. O primeiro sistema instalado em Serra Talhada foi dia 7 de fevereiro de 2018. Tá? Então, o primeiro sistema instalado em Serra Talhada, a gente já detectou uma primeira fuga. Por quê? Porque a pessoa completou o seu sistema, como ele não está tendo consumo de energia, ele saiu da sua faixa de consumo e zerou para manter-se ligado à rede. O que é manter ligado à rede? Eu acho que todos nós que tem algum imóvel, que por algum motivo, por qualquer motivo, ficou 30 dias com o imóvel fechado, vai chegar lá uma tarifa mínima por estar ligado à rede. Isso. Então, todas as pessoas que têm esse sistema... Que é em cima de 30 kW, né? Quilowatt-hora. Então, toda pessoa que tem esse sistema, ele volta para a tarifa mínima de estar ligado à rede. E essa tarifa mínima é 30 kW. E aí, vamos para nossas faixas, 30 kW, pasmem, está no limite dos 50, é isento de pagar a iluminação pública. Ou seja, a pessoa que implantou para a nossa legislação, como ela está nesse modelo de faixa de consumo, para a nossa legislação a pessoa está se equiparando a uma pessoa que tem baixa renda. E nós sabemos que quem tem condições de implantar um sistema solar em sua casa não é baixa renda. O sistema ele é contributivo, mas ele tem que respeitar a igualdade da capacidade financeira das pessoas. E a igualdade financeira da capacidade das pessoas nos leva a chamar essas pessoas que, por uma deturpação da lei, que precisa ser adequada, venham para dentro do sistema novamente. Tá? Então,
Como eu falei agora, em 7 de fevereiro de 2018 se instalou o primeiro sistema. 31 de dezembro de 2022, nós encontramos em Serra Talhada instalado 1.370 sistemas. Então são 5 anos que saiu de 0 para 1.350. Mas isso impacta? Ora, estamos falando de 1.370 pessoas que aparentemente teriam uma faixa de consumo um pouco mais alta do que a isenção, né? E que está fugindo do sistema, não contribuindo para o sistema. Nós precisamos que essas pessoas voltem. Estaria vamos colocar assim, tomando o lugar de pessoas de baixa renda. Eu não vou falar tomando lugar. Mas estariam se equiparando a baixa renda, se igualando à baixa renda. Quer dizer, uma pessoa que tem condição de instalar energia solar, eu nem sei quanto é que custa energia solar, mas não é uma coisa barata, tem todo né? Preço, de 15 mil, de 20 mil, de 30 mas não mil. é uma, mas não depende da potência que você instala. Mas não é tão acessível, né, para todas as famílias, né? Infelizmente ainda não. Quer dizer, mas a pessoa que tem condição de instalar energia solar em casa, o que é ótimo, né? Essa pessoa não paga a contribuição para iluminação pública. Mas uma pessoa que mora numa periferia da cidade, que aí não se enquadra em baixa renda especificamente, mas que tem uma renda baixa, que tem uma situação financeira difícil, essa pessoa tem que contribuir. Então, assim, realmente não, equiparando, aí não há justiça, doutor. Isso, justamente. E aí, Juliana, né, para trazer essa informação, já que você falou de variações de preço de sistemas, é bom a gente se recordar que nossa lei não está em momento nenhum dizendo que quem produz vai recolher com valor além daquele cidadão que não tem um sistema. Então, as mesmas faixas de valores de arrecadação serão aplicadas a quem também tem seu sistema. E existe um limite, eu falei que são 7 faixas, né? Então, a faixa 1 vai de 50 kW, que é 0, e a última faixa é acima de 1.000. Não tem essa história de que, não, eu produzo 10.000 kW, vou contribuir muito. Não, você vai ficar limitado até o 1.000. Então também vai ter um respeito à capacidade contributiva, também vai ter um respeito à igualdade da capacidade contributiva. Então isso vai se cumprir e se aplicar para todos. Então é bom resgatar essa história para entender como se chegou a essa situação, para verificar que o município, de novo, ele assumiu um parque solar a partir de 1º de janeiro, em razão dos vários problemas que todos os munícipes conhecem e sabem, né? Vocês são testemunha do que a gente vivia. Até o final do ano era uma reclamação permanente. Liguei para a Neoenergia, a Neoenergia disse que não é responsável dela de fazer a manutenção. É com a prefeitura. Eu liguei na prefeitura, a prefeitura disse que era a Neoenergia. Ficava aquela disputa de quem era a responsabilidade. E de fato, juridicamente falando, era da Neoenergia. A gente tinha uma decisão judicial que dizia que não era para se aplicar. O município não tinha o dever de fazer manutenção no parque, porque a gente conseguiu provar que a resolução da ANAEL, aquela época, não se cumpria em Serra Talhada. Então o município tinha essa decisão. Todos os 184 municípios de Pernambuco, Serra Talhada era o único que não tinha a manutenção e a posse sobre o parque. Nós construímos uma solução para o município assumir com a Neoenergia, numa parceria que fizemos com a Neoenergia. Ela fez uma melhoria no parque para que pudesse assumir. Fez implantação de lâmpada de LED. Fez uma eficientização no parque, onde essa eficientização implantou, se eu não estou enganado, foram mais de 1.500 lâmpadas de LED. Parece-me que chegou próximo de 2.000 lâmpadas. Então, nós temos 9.000 pontos de iluminação pública, mais de 9.000 pontos, aproximadamente 9.000 pontos de iluminação pública instalada em Serra Talhada como um todo. E quando eu digo Serra Talhada, é parte urbana, sede dos distritos, algumas zonas rurais que as pessoas pedem para implantar. Então, tudo isso é instalado, colocado para atender a demanda da população. E, por outro lado, a população tem que fazer a contribuição. Então, quando o município assumiu esse parque, o município já tinha uma conta. Qual era essa conta? A da energia, mas não tinha manutenção. A manutenção que ele tinha era da parte ledeada que ele próprio fez através de um financiamento que conseguiu implantar, se eu não estou enganado, também em torno de 1.500 a 2.000 lâmpadas. Então ele tinha essa manutenção. A parte que não era ledeada, ele não fazia manutenção. Quem fazia era a CELP. Mas tinha uma confusão constante. Já fui num canto, já fui no outro e não encontrava solução. Então o município, para tentar atender os munícipes, decidiu fazer assumir o parque, mas desde que a Neoenergia fizesse esse planejamento de eficientização. Assim foi feito e o município assumiu. A partir do momento que ele assume, ele tem que ter essa demanda, que tem que ter esse custeio a mais. Mas é bom também, para não dizer que o município só pagava energia, não tinha mais nada, é bom a gente trazer resgates de como a gente chega nessa história, né? Todos nós sabemos que a partir de 2015 a gente começou a entrar numa dificuldade energética. O Brasil, como um todo, começou a passar uma dificuldade energética e criou um sistema de bandeira tarifária. Nós pagamos bandeira tarifária, né? O sistema solar, ele traz, vamos dizer assim, a necessidade, ele explodiu quando nós desejamos fugir, não só do valor da conta, mas também fugir das bandeiras tarifárias. Mas
Que bom trazer essa informação, né? De 1º de janeiro de 2015 até o mês passado, existiram 50, se eu não estou enganado agora, 57 bandeiras tarifárias implantadas nos meses que compreendem a 1º de janeiro de 2015 até o mês de fevereiro de 2023. Entre elas teve bandeira amarela, bandeira vermelha 2 e escassez hídrica, que é a bandeira preta. Também só existiram 47 meses em que não teve bandeira nenhuma, foi bandeira verde. Ou seja, não teve uma cobrança a mais. Ah, Cecílio, mas o que isso importa? A prefeitura compra energia para manter os postos ligados. E paga bandeira por essa conta porque passa dos 100 kW. Então, nossa conta, ela oscila para mais e para menos por conta da bandeira tarifária, por conta da melhoria do sistema, por conta da ampliação tarifária do sistema. Então, há meses, pelo que o secretário de Serviços Públicos, Serviço de Iluminação Pública, secretário de Iluminação Pública nos falou, e ele não pôde estar presente nessas discussões, porque ele está fazendo, ele me informou que estava passando por um procedimento cirúrgico, ou alguém dele, não me lembro de cabeça agora, em outra cidade, mas colocou à disposição para se tiver que ter uma dúvida, entrar em contato, ligar, fazer uma videochamada, ele faria, estar à disposição para discutir, mas há meses em que a arrecadação não paga a conta da iluminação pública. Basta a gente entrar em bandeira tarifária preta. Que isso acontece, a gente teve, se não estou enganado agora, outubro, dezembro e janeiro, bandeira tarifária preta. Então a gente também tem que entender que o sistema, por ser contributivo, obriga o município a atender toda a demanda, mas precisa que as pessoas contribuam com o sistema e não pode permitir que algum ou outro, por ter capacidade, como o Juliana colocou, de investir no seu sistema solar, de investir num sistema energético limpo, eficiente, eficaz, que permite que a gente contribua com a cidade, contribua com o estado e contribua com o mundo, contribua com o Brasil, inclusive, porque permite que diminua a quantidade de termoelétrica. O sistema solar hoje é o terceiro maior produtor de energia do Brasil. Então tem lá os pilares, se eu não estou enganado, a energia solar é o terceiro sistema maior produtor de energia solar. Agora, faz com que desligue. São José do Belmonte agora é referência, né? Faz com que desligue as termoelétricas, que é poluente, utiliza combustível, fóssil, etc. Então você contribui com o sistema. E aí você tem que também, mas por outro lado, nós não estamos falando do sistema solar, nós estamos taxando o sistema solar, nós estamos falando de iluminação pública. E é interessante, Tony, quando você colocou dessa polêmica instalada em Serra Talhada, porque, de fato, tem que entender que taxar sistema solar ou cobrar alguma coisa pela existência do sistema solar é uma lei federal, aprovada no governo federal, que começou a vigorar a partir do dia 6 de janeiro de 2023, não tem nenhuma correlação com a iluminação pública, inclusive tramita no governo federal um projeto de lei para prorrogar o prazo de entrada em vigor desta lei, já foi aprovada na Câmara esse projeto, está parado no Senado, não sei quando nem como será votado, mas isso não tem nenhuma interferência, não tem nenhuma participação do município. Aí, Tony, você pode me perguntar, ou Juliana pode me perguntar, ou o próprio ouvinte que está pode perguntar, sim, mas vocês não estão contribuindo com as empresas que trabalham nesse setor. Veja, o vereador Nailson Gomes, em 2018, se não estou enganado, 16 ou 18, não lembro de cabeça agora quando foi, mas o vereador Nailson Gomes apresentou um projeto de lei à Câmara de Vereadores, que foi aprovado e está em pleno vigor, né, em plena vigência, em plena execução em Serra Talhada, que é um projeto de lei que incentiva as pessoas a fazerem esse investimento. Investimento no seu imóvel. O imóvel vai ficar com o sistema solar em cima da casa, valoriza seu imóvel, né? Se eu for vender, quem tem um imóvel desse com placa solar vai vender, não vai tirar as placas, vai vender o imóvel um pouco mais valorizado, porque tem sua autogeração de sua energia. Então o município fez esse incentivo, dando 50% de isenção no IPTU das casas das pessoas que têm esse sistema. Aí, Tony, você pode me perguntar, Juliana... Paga 200, vai pagar 100. Aí você me pergunta, mas por quanto tempo? Assim, eu fiz uma pesquisa antes de ter essa discussão, eu fiz uma pesquisa, encontrei cidades em que essa isenção é por 5 anos, encontrei cidades que essa isenção é até que o sistema se pague. Então, fiz um investimento, como você falou, Tony, tem sistema de 5, 10, 12, 20, tem todos os valores. Mas se meu IPTU for 100 e eu investi 10 em 10, matemática simples, tá? Não estou dizendo que um ano tinha 10 meses não, mas matemática simples, em um período de tempo, era pago, estava compensado uma coisa pela outra e voltava a pagar o IPTU. Em Serra Talhada, a nossa lei não fala isso. Serra Talhada, a nossa lei diz que enquanto você tiver o sistema instalado em sua casa, tenha desconto de 50%. Então, se você tiver por 50 anos, tá assim. Vai pagar aparentemente, não quero dizer que daqui a 50 anos as coisas mudem e nos obrigue a voltar atrás nessa isenção. Mas o que eu posso dizer é que hoje não tem discussão no governo
em revogar essa isenção, mesmo porque esse projeto de lei aprovado pela Prefeitura de Serra Talhada, aprovado na Câmara e sancionado pela Prefeitura de Serra Talhada, esse projeto foi objeto de premiação do município no Fórum Mundial de ações climáticas. A gente ganhou um prêmio por existir esse projeto de lei esse e outro projeto de lei que é a da área verde, da área verde, a cidade que tem o imóvel que tem o IPTU verde. O imóvel que tem uma planta, a pessoa que cria uma árvore na sua casa e mantém essa casa, cuida dela, recebe outro desconto, recebe, se não me engano, 6% de desconto sobre o IPTU. Então, são situações em que o município entende como devido, a gente conversa com a sociedade e traz essa demanda. E aí, vamos lá, Tony. Como um vereador explicou, né? Não tinha nem pensado nesse contexto, mas o vereador explicou e Juliana deixou muito claro. Ora, a justiça social e a justiça tributária, ela tem que tratar os iguais de formas iguais e os desiguais de formas desiguais. A Constituição fala isso e o direito tributário fala isso. Será que é justo aquela pessoa que não consegue implantar um sistema solar e, como a Juliana colocou, um pouco caro, um investimento um pouco alto, tem linha de crédito, mas será que é justo que essa pessoa que faz esse investimento não contribua com o sistema ou contribua com valores menores do que seria a sua faixa de consumo, pura e simplesmente porque a lei nossa fala em consumo, não fala em quilowatt que você utiliza? Enquanto que o vizinho, às vezes, não tem esse poder financeiro, não está isento, como a Jana colocou, tem ali 200 quilowatts, mas tem que pagar R$9 e talvez no dia de pagar a conta não consegue pagar porque não tem os 9 da iluminação pública naquele pacote? Pois eu não vejo diferença, independente se eu utilizar na minha residência energia elétrica ou se eu utilizar energia solar, eu utilizo a iluminação pública do mesmo jeito, então por que eu não vou contribuir? Juliana, o Guilherme está passando pra gente aqui, ainda transmitindo pelo Instagram também, teve uma pergunta bem interessante, a Rita Cássia, né, Nunes: como será cobrada a taxa de iluminação pública, no caso o termo correto é contribuição, né, de iluminação pública, para pessoas que têm uma usina de 1.800 quilowatts, né, e distribuiu para outros imóveis. Como é o nome dela? É a Rita Cássia Nunes. Pronto. Rita, bom dia, tudo bom? Rita Cássia, bom dia, tudo bom? Veja, nós estamos trabalhando aqui de contribuintes comerciais e contribuintes residenciais do perímetro urbano. Empresas que comercializam e vendem energia, e eu não sei se é o caso dessa usina, comercializam e vendem energia para terceiros, a operação dela é tarifada acredito eu, com o ICMS. Não é iluminação pública. Ela vai ter aí talvez um alto consumo, não. É porque acho que tem gente também, doutor Cecílio, que produz na sua residência e acaba distribuindo para outra. Mas essa aí igual a internet, vamos entender. Bruno, boa pergunta para a gente trazer essa discussão. Vamos entender. A pessoa que coloca na sua casa mais do que sua demanda. Vamos imaginar esse exemplo que você colocou, você tem sua residência, tem um consumo médio lá de 500 quilowatts, um exemplo, mas você colocou 3.000 quilowatts na sua casa para produzir 3.000 quilowatts. E aí, você espalhou para várias pessoas para fazer esse comércio e vender esse sistema, tá? Vamos lá. A sua casa é onde está produzindo, a sua casa, ela tem o seu consumo, né? Você vai jogar os 3.000 na rede e vai pedir desses 3.000 só 500, nesse exemplo que a gente está colocando para sua casa. A sua casa vai ser tarifada pela iluminação pública em cima dos 500. Os outros 2.500 que for jogado para as outras casas, eles é quem vão pagar essa iluminação pública nessas casas, nesses locais, nesses ambientes, porque vai ser em cima do seu consumo que você vai estar trazendo da rede de volta. Não é que esse cidadão que fez esse investimento, colocou esse projeto, vai gerar esse consumo todinho, vai jogar na rede e vai pagar pelo que está jogando. E vai pagar ele de novo volta para a capacidade contributiva e vai ser em cima do que ele está consumindo. Se ele tem uma atividade comercial gerada, o comércio que ele está promovendo lá, ele vai ter que ajustar com essa pessoa, mas ele está jogando para essa pessoa e essa pessoa é quem vai pagar essa iluminação pública, porque ele também tem que contribuir. Essa pessoa que está usando também tem que contribuir. Muito bem. Se a gente for falar em real dinheiro, essa contribuição para a iluminação pública, ela é tão cara assim, doutor? É como eu disse, Juliana, eu teria que, meu telefone está ali carregando, então, por favor, que eu já pegue e passe as informações agora por faixa de consumo, explicando a vocês, para vocês poderem entender. O que a gente está falando aqui, pode ser que as pessoas nem saibam, né? Em termos de valores. Eu acho que todos têm essa informação do valor. Só abrir aqui para poder eu passar para vocês. Só um minutinho.
A gente tá já no finalzinho da entrevista, porque aqui a gente hoje bagunçou tudo, viu, Juliana? O programa todo. Porque não tinha como não exatamente. É um assunto hoje, que tá né? todo mundo, não se fala de outra coisa desde a terça-feira, desde quando terminou a sessão da Câmara de terça-feira, né? Não se fala de outro assunto a não ser esse. Pronto. Então vamos trazer aqui pra gente fechar aqui a entrevista. Hoje, valores, como eu disse, Juliana, você pode acessar no site da Neoenergia, tem lá um cantinho de iluminação pública, você clica, vai abrir, você marca a cidade, inclusive você vê por cidades, tem como comparar cada cidade, valeu valores, então vamos lá. Até 50 kW, você tem isenção. Como eu expliquei, é isento, não recolhe nada. De 50 a 100, R$ 3,44. De 101 a 150, R$ 5,80. De 150 a 300, R$ 11,69. De 301 a 500, R$ 32,22. De 500 a 1.000, R$ 61,31. Acima de 1.000, R$ 122,74. Não são valores estratosféricos. Ah, Cecílio, mas eu tenho 10 mil. Está acima de 1.000, R$ 121,00 e... Cadê? R$ 122,74. Então não são valores estratosféricos, é contribuir para o sistema. Então tá muito simples, tá muito claro, tá muito transparente. Agora, venderam informação e essa informação não é a verdadeira. Espalharam, né, como foi falado hoje na sessão da Câmara, espalharam informação de que seria taxar o sol, que etc. E não é esse o caso. Eu acho que esclarecendo bem, a população vai ser inclusive favorável, porque a população, a maioria, que nós temos a maioria da população do nosso país, infelizmente, é de pessoas simples, né? Infelizmente, somos um país de pessoas mais simples, com a situação financeira mais difícil. Tenho certeza que a população não acha justo pagar e quem tem a energia solar não pagar. Eu não acho justo. Eu tenho que contribuir e o meu vizinho não contribui porque ele tem energia solar. Não, ou tira a contribuição de todo mundo, ou todo mundo paga, com exceção de quem é de baixa renda. Isso, foi essa a ideia quando foi feito o projeto lá atrás, né? E só para complementar, eu acho que é uma surpresa para todos, né? Até vou pedir que quem tem dúvida ainda se realmente é devido ou é indevido fazer essa cobrança, use seu aplicativo de consulta, abra seu celular, abra seu computador e joga uma consulta na tela do seu computador aí, do seu celular. Quem tem um sistema solar de energia, paga iluminação pública, é simples, você vai olhar que todos os sites que negociam esse projeto, que negociam esse serviço, diz que sim. Então tá lá, tem que contribuir. O sistema ele é contributivo, ele não é um sistema em que uns pagam e outros não. Ele é para todos. Quem é que não paga? Aquela isenção, aquela faixa de pessoas que, se colocar a iluminação pública, R$1 que seja, vai criar dificuldade. R$2 que seja, vai criar dificuldade para essa pessoa para pagar essa conta. Então o modelo é esse. Eu acho que a gente tem que ser claro e transparente. O governo, quando apresentou o projeto, foi lido na sessão. Antes de ler a sessão teve reunião, foi explicado. Depois da sessão, no dia que foi lido, foi explicado novamente. Depois dessa sessão depois da leitura e do momento que o projeto foi lido, e foi lido na íntegra pela Câmara de Vereadores, a rádio fez a transmissão, foi lido na íntegra o texto, artigo por artigo, a linha por linha. Depois que o texto foi lido, ainda me chamaram para mais 2 reuniões na Câmara, reuniões temáticas das comissões. Foi esclarecido os projetos como era. As pessoas que não entendiam me consultaram, me mandaram mensagem, expliquei como era o projeto. Então, o projeto não está criando nenhum tributo que não seria devido, não está criando um tributo novo, está apenas aplicando uma interpretação que foi distorcida ou deturpada por um texto de conceito de consumo, para colocar que as pessoas que têm esse sistema também têm que contribuir com essa mesma faixa de consumo que ele existe. Muito bem. Doutor Cecílio, obrigado pela participação aqui no nosso programa. No meu entendimento está claro, né, essa situação, né? Eu acho que não se tem mais argumento para continuar uma polêmica sem necessidade, né? Então, mais uma vez lhe agradecer e a gente se coloca aqui à disposição. Um forte abraço. Obrigado também, Tony.